Muito bom dia a todos. Agora já estamos aqui pelo menos na maioria, não é? E quero garantir-vos uma coisa desde já. Pelo menos tanto quanto eu sei, eu não tenho nenhuma doença contagiosa. Por isso podem chegar mais para a frente. Podem vir mais para a frente. E mesmo os que vão receber a tradução em inglês, escusam de ir tão para trás, está bem? Mas se estiverem aqui mais à frente, creio que vamos dialogar mais uns com os outros. Vai ser melhor, tá bom? Mas não vos quero obrigar. Quero que cada um se sinta à vontade, completamente à vontade. Ok. Nós na quarta-feira à noite entramos já no tabernáculo propriamente dito, não é? E vimos que havia uma diferença quando entramos no tabernáculo, é que todos os móveis, as tábuas, tudo aqui era em ouro. Símbolo, nós falamos nessa altura, da nossa fé e amor. Lembram-se disso, não é? Não é apenas a fé, mas é fé e amor. Quer dizer que a nossa fé deve estar baseada no amor de Cristo, não deve estar baseada nos nossos conhecimentos bíblicos, não deve estar baseada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, a nossa fé unicamente deve estar baseada no Senhor Jesus Cristo e no grande amor que Ele demonstrou para com cada um de nós na cruz do Calvário. Eu vou só lembrar um resumo muito rápido aqui no tabernáculo propriamente dito. Quando encontramos a mesa dos pães da proposição, nós vimos que Deus quer que eu sinta a segurança de estar na presença de Cristo e quer que eu sinta a sua proteção também. Mas vimos também que Deus quer que diariamente eu me alimente de Cristo. E havia uma citação que nós pusemos ali, uma citação do Espírito de Profecia, que mostra que nós devemos beber repetidamente do manancial da salvação. Então deveríamos efetivamente alimentar-nos de Cristo diariamente. E ainda que Deus quer conceder-me todo o género de bênçãos. As bênçãos espirituais, as bênçãos da saúde, as bênçãos materiais, mas efetivamente o mais importante de tudo são as bênçãos espirituais. E porque com essas bênçãos espirituais as outras vêm todas juntas, as bênçãos da saúde, as bênçãos também materiais, podemos ter a certeza que vêm, porque há tanta maneira de nós termos as bênçãos materiais quando verdadeiramente amamos a Deus. Isso não vou adiantar muito aí, porque isso seria levar-nos-ia um pouco mais de tempo também. Depois vimos o castiçal, e no castiçal vimos algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Quer dizer que nós podemos ter a absoluta certeza da presença de Deus e que Deus, aquilo que Ele prometeu, vai cumprir. Por isso, deveríamos ter um conhecimento muito grande das promessas de Deus, para as poder reclamar também, e com absoluta certeza de que Deus vai atuar. E nesta manhã posso dizer-vos, eu reclamava a Deus algumas coisas, porque eu disse que isso é o que Deus gosta, que nós possamos reclamar aquilo que Ele prometeu, porque isso nos vai ajudar, ou vai demonstrar que nós temos uma grande confiança em Deus. Vimos que a salvação de Deus permanece para sempre, e vimos sobre tudo isto, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho pena de realmente o tempo não dar, porque ia-vos contar algumas histórias que nos ajudariam a compreender isto. Mas vamos avançar ainda. Cada crente deverá estar ligado ao pé central, e o pé central é Cristo. Mas vamos avançar um pouco mais no castiçal. Diz que Deus quer fazer de mim um canal
através do qual circula o azeite, ou seja, o poder ministrado pelo Espírito Santo. Recordam-se no texto que nós vimos de Ezequiel, mostrava que ele via na visão dele duas oliveiras e essas duas oliveiras então repartiam o azeite. E o azeite circulava por estes canais, porque havia canais que ligavam a todas as lâmpadas, aqui assim. Aquilo que nos quer mostrar isto é que Deus quer usar-nos a todos nós, individualmente, para sermos canais de bênçãos para os outros. É por isso que digo ali que o poder ministrado pelo Espírito Santo, para que eu seja duas coisas importantes. Em primeiro lugar, um instrumento da paz de Deus. Oh, meus irmãos, que grande alegria que Deus põe no nosso coração eu ser usado como um instrumento da paz de Deus. Sabem o que é que isso quer dizer? Vamos lá ver. No meu lar, eu acredito que em todos os lares existem problemas. Não há nenhum lar que não exista problemas. No meu também existem, claro. E a grande questão ou a grande dificuldade não está nas adversidades que há no lar. A grande dificuldade está em como é que nós resolvemos essas dificuldades. Se no meu lar existem problemas, mas eu, mesmo assim, consigo ser um instrumento da paz de Deus, eu estou a ser usado por Deus como um canal de bênção. Eu tenho que ser esse canal de bênção. Mas depois diz que eu também deveria ser uma luz que brilhe de uma forma intensa para iluminar a vida de outros. Deus quer usar-me a mim e a cada um de vós para sermos realmente essa luz que brilha intensamente. Bom, nós vamos agora para o tema de hoje, que é, eu dei o título Serviço 24 e vocês já estão a imaginar o que é. E diz que certo dia Jesus estava a orar num determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe fez um pedido. E esse pedido foi: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Vocês acreditam que os discípulos não sabiam orar? Sabiam ou não? Os discípulos de Cristo sabiam orar ou não? Eles descobriram que não sabiam. Descobriram que não sabiam, mas eles sabiam orar. Ou seja, vamos lá ver. Diz a serva do Senhor que o povo judeu tinha um hábito. E sabem qual era o hábito deles? Iam para o Monte das Oliveiras, onde Cristo também ia, e oravam. Ali eles oravam. Só que as orações deles, vou dizer uma verdade, são como as nossas. Eles viam que as orações deles não tinham poder como as orações de Jesus. E por isso é que eles vão dizer a Jesus: ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. O João Batista ensinou os seus discípulos: ó Senhor, mas nós não sabemos orar. E meus queridos irmãos, eu descobri que também não sabia orar. A determinada altura, há muitos anos atrás, há quase 40 anos atrás, eu li um artigo de uma revista brasileira, que não sei se ainda existe, pelo menos em Portugal já não existe, mas nós recebíamos essa revista, que era a revista Mocidade. Era uma revista muito antiga, não existe mais também. E um dia li um artigo e no título do artigo dizia assim: há 11 anos dentro da igreja e não sabe orar. E eu achei aquele título muito estranho. Uma pessoa está há 11 anos dentro da igreja e não sabe orar? Nós dizemos, até as nossas crianças pequeninas, com 4, 5 anos, podem não dizer muita coisa, mas já fazem orações. Como é que uma pessoa está há 11 anos dentro da igreja e não sabe orar?
E eu tenho que confessar uma coisa. Eu disse, eu vou ler este artigo para ver, eu não sei se esta palavra vai ser fácil de traduzir, a imbecilidade, o quão uma pessoa é imbecil para não saber orar. E eu li o artigo. Quando cheguei ao final do artigo, eu pedi perdão a Deus. E disse a Deus, ó Senhor, eu também não sei orar. Ensina-me a orar. E vou dizer que a partir daí, tudo quanto era livros de oração eu comprei, para ver se eu aprendi a orar. Eu disse que foi há cerca de 40 anos atrás, não é? Eu vou dizer-vos onde é que eu estou se eu comparasse o aprender a orar com os estudos universitários. Eu ainda estou na primeira classe da oração. Mas aquilo que eu aprendi deu-me tanto gozo, tanta alegria e tem-me dado tanto poder que eu vou partilhar convosco aquilo que eu aprendi. Num dos livros que eu li, havia ali uma referência a um texto. Eu já vou falar nesse texto. Mas deixa-me primeiro avançar aqui. O altar do incenso é um móvel que simboliza realmente a oração. Diz aqui assim, diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua. Aqui está um altar de intercessão perpétua. E depois diz, diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Quer dizer que estes dois móveis, eles trabalham muito juntos. O sacrifício de Cristo, mas também a vida de Cristo, a vida de oração de Cristo. Cristo orava muito. Passava noites em oração. Levantava-se de madrugada quando ainda fazia escuro para ir orar. Isto era o habitual de Jesus Cristo. E depois mesmo de estar com as multidões, diz ele, retirava-se para o monte para orar. Jesus Cristo realmente é um exemplo na oração. E era Jesus. Ou seja, ele não tinha pecado. Ele estava em constante ligação com o Pai. Agora imaginem nós. Nós deveríamos ainda orar muito mais do que Jesus, porque somos miseráveis, somos pecadores. E agora reparem no que diz a seguir. Pelo sangue e pelo incenso deveriam aproximar-se de Deus. Mais uma vez aqui nos vem a mostrar que a única maneira de nós nos aproximarmos de Deus, em primeiro lugar, é pelo sangue. É aceitando a graça de Deus, aceitando o sacrifício de Cristo e aceitando, sobretudo, o reconhecimento do nosso pecado. Aí, quando eu reconheço o meu pecado e aceito o sacrifício de Jesus em meu lugar, eu estou a aproximar-me de Deus. E depois é através da oração, ou seja, pelo incenso, que nós já iremos falar um pouco mais nisso. Este incenso era renovado de manhã e de tarde. Isto mostra que também nós, na nossa vida de oração, não deveríamos orar no início do dia e depois já está tudo bem. Não. Deveríamos orar de manhã, deveríamos orar à tarde. E se nós formos ver o exemplo de Daniel, ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia, não é? Não quer dizer que ele depois não estivesse em pensamento de oração ao longo do dia. Mas isso é diferente. Há muitas pessoas que me têm dito assim: eu não sou uma pessoa de muita oração, mas durante todo o dia eu estou com Deus. Eu vou no carro, vou a pensar com Deus, eu vou no trabalho, também estou a pensar em Deus. Deixem-me dizer-vos, meus irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bom eu ir no meu carro, ir com os meus pensamentos em Deus, e no trabalho também levar os meus pensamentos ao Senhor. Mas a oração formal, ela é importantíssima na minha vida.
É o momento em que eu estou com Deus, em que eu abro o coração a Deus, em que eu suplico os meus pedidos a Deus. É importantíssimo isso. É o móvel que se encontra mais perto do lugar santíssimo. Só tem este véu aqui a impedir a minha entrada no lugar santíssimo. Mas a oração, reparem no que acontece aqui. Se vocês virem, este véu não vai justamente até ao cimo. Fica ali um pouco abaixo. Sabem qual era a altura? Eu vou dizer já isto porque vamos precisar disto um pouco mais à frente. Sabem qual era a altura destas tábuas? 5 metros. 5 metros. Por isso, o altar tinha, o véu era mais baixo um pouco. E isto porquê? Porque o fumo do incenso entrava diretamente no lugar santíssimo. Quer dizer que as nossas orações, mesmo havendo este obstáculo aqui, as nossas orações poderiam entrar na sala de audiência do Altíssimo, na sala do trono de Deus. Quer dizer isto mesmo, eu posso entrar na sala do trono de Deus. Mas agora aqui é-me dito uma coisa, toma muita atenção. Lembram-se disto? Disse que Deus disse a Moisés, toma muita atenção. E a respeito deste altar do incenso, ainda vai ser mais específico. Reparem o que é que diz em Êxodo 30, versículo 9. Diz assim: não oferecereis sobre ele incenso estranho perante o Senhor. Não oferecereis sobre ele incenso estranho perante o Senhor. O que é o incenso? O livro do Apocalipse diz-nos, não é? O incenso são as orações dos santos. Por que é que diz que são as orações dos santos? Não simboliza, o incenso não simboliza propriamente as orações, simboliza as orações dos santos. Por que é que são as orações dos santos? Porque não há nenhum santo que tente entrar na presença de Deus sem ser pelos méritos de Cristo. E então, as orações dos santos são orações que reclamam os méritos de Cristo. Então, o incenso são efetivamente esses méritos de Cristo. E nós já iremos ver a citação do Apocalipse que diz isso. Mas, quando diz, não oferecereis sobre ele incenso estranho, se o incenso são as orações dos santos, como é que eu podia traduzir aquilo de uma outra maneira? Não oferecereis sobre ele orações estranhas. O pastor parece que é bruxa, agora digo eu, adivinhou que estava ali. Não oferecereis sobre ele orações estranhas diante do Senhor. E eu pergunto, orações estranhas? O que é que são isso de orações estranhas? Nós poderíamos dizer assim, pastor, não se esqueça que está a falar para adventistas do 7º dia. Orações estranhas são os outros que fazem rezas, estão sempre a dizer a mesma coisa. Nós não fazemos orações estranhas. Vamos ver. Nesse livro eu encontrei este texto. Ele não explicava muito acerca dele. Mas eu, pelo pouco que ele dizia, eu descobri que aqui estava o maior manual de oração que a Bíblia nos dá. O maior manual de oração. À partida, quando nós lemos este texto, nem parece isso. Mas é o texto que realmente nos vai ensinar mais acerca de oração. Pelo menos a mim ensinou. Vamos lê-lo. Eu vou... Eclesiastes, não é? Eu vou ler. Eu vou pedir a alguém que me queira ler este texto para não ser só eu a falar. Vamos interagir. Muito bem, vamos ler o texto. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Muito obrigado, pastor. Vamos examinar em detalhes o que é que isto nos quer dizer. Diz aqui assim: o modelo divino de oração implica várias coisas. Em primeiro lugar, implica reverência. Quer dizer que eu na minha oração deveria ser muito reverente. Olhem o que é que diz ali o texto em azul. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. Não é um sinal à reverência? Vai com muito cuidado quando fores à presença de Deus. A minha pergunta agora é: que tipo de reverência? Há muita gente que diz que a oração, para ser oração, tem que ser de joelhos. E que só assim é que estamos reverentes diante de Deus. Eu posso garantir-vos pela palavra do Senhor que isso não é verdade. Nós temos orações de pessoas em pé, temos orações de pessoas deitadas, temos orações de pessoas de diferentes maneiras. Uma das orações mais poderosas da Escritura, no meu entender, é a oração de Josafá, um rei de Israel. E a resposta veio imediata à oração dele. E ele estava em pé diante de todo o povo de Israel. Nós vemos na oração de Salomão também, por aquilo que dá a entender a palavra de Deus, era uma oração em pé. Ou seja, a reverência, ouçam bem o que eu digo, a reverência não está na nossa posição. É verdade, eu vou dar-vos aqui um exemplo. Eu estou sentado e eu estou de perna traçada, por exemplo, e se me dizem assim, vamos orar, eu não consigo ficar assim. Eu ponho pelo menos... Apanhei o choque. Eu, pelo menos, ponho-me numa posição de reverência. Porquê? Eu vou falar com Deus. Mas o mais importante não é a minha posição. Então, que tipo de reverência está Deus a dizer-me aqui? A reverência mental. O que é que isso quer dizer? Estou eu preparado para falar com o Senhor? Estou eu realmente preparado? Eu vou colocar-vos uma pergunta e queria que vocês me respondessem com honestidade a essa pergunta. Está bem? Quero a vossa resposta. Já aconteceu alguma vez convosco vocês estarem a orar e o vosso pensamento estar completamente distante numa outra coisa qualquer que não tem nada a ver até com as coisas espirituais? Já aconteceu isso alguma vez? Já. Raramente, não é? Não. Eu agradeço a vossa honestidade. E agora faço uma pergunta. Isso é reverência diante de Deus? Reparem, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, chama-me e diz assim: estou aqui disponível para te ouvir. E o nosso pensamento está nisto, naquilo, nos nossos negócios, nos nossos divertimentos, nos nossos problemas da vida. Isto é reverência diante de Deus? Não, não é. É por isso que realmente o Senhor nos diz isto neste manual de oração. Quando entrares na presença de Deus, ser reverente. Reverente. Agora, como é que eu consigo essa reverência? Em primeiro lugar, é através do silêncio. Silêncio na oração. Ouça o que é que o texto diz. Não te precipites com a tua boca.
nem o teu coração se apressa a pronunciar alguma palavra diante de Deus. Já repararam nisto? Não te precipites com a tua boca. Ou seja, não comeces logo a falar quando te ajoelhas para orar ou quando vais orar ao Senhor. Nem sequer em pensamento. É o que nos está a dizer aqui isto. Nem sequer em pensamento, não comeces logo a orar. Deveríamos fazer absoluto silêncio. Os primeiros momentos da oração serão de absoluto silêncio. E silêncio para quê? Para eu deixar a minha atmosfera terrestre e entrar na atmosfera celestial. Acreditem que isto é importantíssimo. Eu vou dizer-vos que quando eu comecei a entender este modelo de oração do Senhor, eu sou da mesma massa que vocês. Eu também não me conseguia concentrar quase nada. Eu talvez ainda seja pior do que todos vocês. Não me conseguia concentrar. Começava logo a pensar noutras coisas. Mas depois, eu disse, este é o modelo de oração. Eu vou pedir muita força a Deus, vou pedir inteligência ao Senhor, vou pedir sabedoria, vou pedir persistência para não desistir deste modelo de oração. E meus queridos irmãos, não foi logo na primeira semana, nem no primeiro mês, nem nos primeiros meses, posso garantir-vos isso. Mas eu não desisti disso. Hoje, pela graça do Senhor, ainda esta manhã eu posso estar 1 hora em oração, 1h30 em oração, na presença do Senhor. Mas isto estou-vos a dizer, se vocês quiserem, podem persistir nisto. E eu não saio dali, mas vou-vos dizer algum segredo. Cada um de vocês depois poderá descobrir a sua maneira de encontrar isso. Como é que eu faço isto? São palavras de Ellen White, quando ela diz que devemos deixar a nossa atmosfera terrestre e entrar na atmosfera celestial. Como é que eu posso fazer isso? Nunca nenhum de nós viu Deus. Sabem? Ainda aquele que teve a melhor percepção de Deus foi Adão e Eva, não é? Porque eles sabiam que Deus existia. Eles sabiam. Eles tinham absoluta certeza. Deus tinha falado com eles já pessoalmente. Eu não sei, nenhum de nós sabe. Nunca nenhum de nós viu Deus. Mas aquilo que Deus disse a Adão foi, olha, a partir de agora, tu já não me vais ver mais. Mas tu podes falar e ter a certeza que eu ouço. E eu depois vou responder às tuas orações como achar melhor. Meus queridos irmãos, deixem-me dar-vos apenas um exemplo. Se eu me chegar aqui a esta cortina, não sei se isto dá para chegar cá, não dá. Mas se eu chegar a esta cortina e eu me tapar com ela, vocês não me veem a mim, porque eu estou atrás da cortina. Mas vocês têm a certeza de que se eu falar, vocês vão ouvir. E que se vocês falarem, vocês têm a certeza que eu ouço. Então eu tenho que desenvolver isso. Sabem, no santuário, não tenho agora aqui a imagem do santuário, mas eu já vos falei que entre os querubins havia aquilo que nós chamamos o Shekinah, ou seja, a manifestação da presença de Deus através de uma luz brilhante que aparecia ali. Às vezes, quando o sacerdote entrava no templo, essa luz era tão intensa, que o sacerdote não conseguia ficar lá, tinha que sair. Mas quando ele entrava e via aquela luz, o que é que ele tinha absoluta certeza? Que Deus estava presente. E então, a partir daquele momento, o sentimento de responsabilidade dele ainda era muito maior. É esta noção que nos está a faltar a nós da presença de Deus. E então, quando eu vou orar a Deus, eu deveria ter absoluta certeza da presença de Deus. Era como se Deus estivesse ali à minha frente. Eu não o vejo, não consigo vê-lo. Mas eu tenho que ter a certeza que Ele está ali a ouvir, porque Ele prometeu. Ele diz nas Sagradas Escrituras, muitas vezes, o justo clama e o Senhor o ouve. Portanto,
Isto é uma certeza absoluta. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou dizer-vos como é que eu faço. Não quer dizer que vocês tenham que fazer dessa maneira, não. Eu, como conheço esta questão do santuário, e todos nós conhecemos esta questão do santuário, na minha mente eu não consigo ver Deus de maneira nenhuma. Mas o que eu vejo, o que eu imagino na minha mente é a glória de Deus. A glória de Deus é envolver-me a mim. E eu aí tenho a absoluta certeza que eu estou na presença do Senhor. Deixem-me contar-vos uma história, está bem? Uma história verídica. Esta eu não consigo deixar de contar, porque vos vai ajudar muito a vocês. A determinado momento houve um jovem da igreja, um jovem filho de membros da igreja, que se tinha afastado dos princípios do Senhor. E ele era um jogador de futebol, para aqueles que estão habituados a Portugal, ele jogava no Sporting Clube de Braga. E ele era um jovem com quase tinha mais de 1,90 m, um jovem forte, e a determinado momento ele decidiu deixar o futebol e voltar para a igreja. E ele veio. E ele começou a assistir na igreja onde eu estava, não era propriamente na igreja de Braga, mas era numa das igrejas do distrito, que era na igreja de Arcos de Valdevez. Alguém aqui é capaz de conhecer Arcos de Valdevez. E esse jovem começou a assistir ali e estava muito interessado nas coisas de Deus. A determinado momento, apareceu-lhe um sinal nas costas. Fez os exames médicos e viu que era um melanoma, e então, pronto, ele ficou muito preocupado com aquilo e continuou a fazer exames e viu que afinal o sinal nas costas era apenas já uma ramificação. Ele estava totalmente contaminado. Um jovem com 23 anos na altura. Totalmente contaminado. E ele chegou ao pé de mim e disse-me assim: pastor, aqui há algum tempo atrás, numa das primeiras vezes que eu vim à igreja, eu ouvi o pastor fazer uma pregação sobre a unção. E eu quero saber o que é isso da unção. Quero que o pastor me explique melhor o que é isso da unção, porque eu quero pedir a ajuda do Senhor. Eu em todas as igrejas que eu estou, um dos primeiros sermões que eu faço é sobre a unção, que é para explicar à igreja que se houver alguém que tenha uma grande dificuldade, não é por qualquer dor de cabeça, claro, mas uma grande dificuldade, então o texto de Tiago diz claramente: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele a oração da unção, ungindo o doente com azeite. E então eu preparei-o para a unção, eu expliquei-lhe a ele. E de uma maneira geral, numa unção, quem participa é o pastor, os anciãos e mais uma ou outra pessoa em quem o doente tenha confiança da sua ligação com Deus. Mas de uma maneira geral não é muita gente. Mas ali, no sítio onde eu estava, os membros da igreja eram um grupo, não era uma igreja. Éramos apenas umas 14 pessoas. E eu disse: eu vou fazer com que toda a igreja participe. Mas para isso tenho que preparar muito bem a igreja. E realmente levei várias semanas a preparar a igreja. Mostrando à igreja o que era a unção. Não vou explicar agora o que é isso, não é? Mas levei muito tempo a preparar a igreja. Eu já tinha feito lá este seminário do santuário também. E nós marcamos a unção, chegou o sábado. Nesse sábado eu ainda fiz uma santa ceia, porque, deixem-me só dizer este particular, na unção, aquilo que é mesmo importante, é eu esvaziar-me completamente do eu
eu confessar os meus pecados todos, eu estar preparado para me encontrar com o Senhor. E nesse sábado ainda fizemos uma Santa Ceia para que realmente as pessoas estivessem completamente libertas do pecado e tivessem confessado tudo ao Senhor. Nós fizemos a unção da parte da tarde, eu pedi às pessoas para continuarem a orar pelo caso e tudo se passou. Na terça-feira seguinte, eu vim à igreja, que era para fazermos a reunião de oração, e depois da meditação que eu fiz, eu disse à igreja, bom, temos estes motivos de oração, vamos agora orar. E naquela altura na igreja, porque era uma reunião de oração que era feita da parte da tarde, estariam apenas umas 10 pessoas na igreja. E quando nos ajoelhamos para orar, em círculo, houve uma irmã que me disse assim: pastor, posso dizer uma coisa antes de começarmos a orar? E eu disse: faz favor, irmã. E ela disse: pastor, eu quero lhe pedir desculpa. Eu fiquei admirado. Disse: mas desculpa porquê, irmã? Eu sabia que no sábado passado a oração da unção era só para o Josué. Mas pastor, eu nunca estive tão perto de Deus como naquele sábado. E aquela irmã me disse: pastor, como eu estava ali tão perto de Deus, eu pedi uma migalha para um tio meu. Estão a ver, não é? Uma migalha para um tio meu. E eu vou-lhes só contar o que é que se passou. Na sexta-feira passada, o meu tio, um diabético, ele estava no hospital de Viana do Castelo para lhe amputarem um pé. O pé estava já com gangrena, estava muito inflamado e já estava a subir para a perna. E os médicos disseram: nós temos que amputar o pé o mais rápido possível para que não atinja a perna, porque se atingir a perna vamos ter que cortar muito mais acima. E o meu tio naquele dia estava tão abatido, psicologicamente falando, estava tão abatido, que ele chorava e pedia aos médicos para não amputarem o pé. Ele disse: experimentem mais alguma coisa, vejam se há outra medicação qualquer que possa ajudar, mas por favor não amputem o pé. E eles viram, os médicos viram e foram muito sensíveis a isso, e graças a Deus que há médicos sensíveis a isso também. Eles disseram: olha, então vamos fazer uma coisa. O senhor vai para casa, vai passar este fim de semana com a sua família. E no domingo, à tarde, volta e vamos então preparar para a amputação do pé. Mas o senhor não tem outra hipótese aqui. E assim foi, ele foi passar o fim de semana à casa. No sábado, aquela nossa irmã pediu uma migalha para aquele tio. No dia seguinte, o tio voltou para o hospital. Na segunda-feira de manhã, a equipa toda foi começar a fazer a preparação para a amputação do pé. Prepararam tudo muito bem. Ele entrou no bloco operatório. E quando entrou no bloco operatório, os médicos viram que ele estava já, mais conformado, mais animado. E disseram que ele estava deitado já, preparado para receber a anestesia. E os médicos disseram: olha, vamos lá ver então aqui, marcar no pé por onde é que vamos amputar. E viram o processo dele, agarraram no pé dele e começaram a marcar lá no pé onde seria a amputação. E eles disseram: espera aí, este não é o pé doente. Olha o que é que nós íamos fazer. Íamos cortar o saudável, o pé saudável. E passaram para o outro pé. Quando passaram para o outro pé, viram que o pé também não estava doente.
E eles disseram, então, mas o que é que se passa aqui? Foram ver bem o processo, para ver qual era o pé, e eles estavam no pé certo no primeiro momento. Disseram, mas o que é que se passa aqui? E perguntaram-lhe a ele, o que é que você fez durante o fim de semana? E ele disse, doutor, eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi tomar os comprimidos para as dores que vocês me deram. Então eles tiraram-no do bloco operatório e foram fazer exames ao pé. Quando eles concluíram os exames, chegaram ao pé daquele senhor e disseram assim, ouça, você acredita em Deus? E ele disse, acredito. Então vá para casa, vá agradecer a Deus, porque o Senhor não tem nada no pé. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, por que é que eu vos estou a contar isto? Porque quando nós entramos na presença de Deus e confiamos no Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados, estamos em condições de pedir a Deus tudo o que quisermos. E podemos ter a certeza que o Senhor nos vai abençoar. Vou continuar. Orar em nome de Jesus. Isto não veio no texto. É a única coisa que não veio no texto e que eu resolvi acrescentar aqui. O que é orar em nome de Jesus? Habitualmente nós fazemos a nossa oração e no final dizemos, te pedimos todas estas coisas no nome de Jesus, amém. Não é? Isso é orar em nome de Jesus? Não. Não é. O que é orar em nome de Jesus? Não é eu dizer, te pedimos estas coisas no nome de Jesus. O orar em nome de Jesus é eu ter absoluta consciência em mim que eu não mereço estar ali na presença de Deus. Eu não mereço nada, eu sou um miserável pecador. Se não forem os méritos de Cristo, eu nem sequer tenho o direito de me aproximar de Deus, se não forem os méritos de Cristo. Então, o orar em nome de Jesus, e agora aqui vos digo, deveria ser a primeira coisa que nós fazemos na nossa oração. Por isso é que eu vos tenho dito que orar em nome de Jesus é eu reconhecer a minha situação, a minha condição humana, a minha condição pecaminosa, confessar os meus pecados e aceitar os méritos de Cristo. Aqui eu estou a orar em nome de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus, então podemos ter a certeza que realmente a situação vai terminar. Deixa-me só ver as horas. 10h30. Mas começamos quantos minutos atrasados? 10. Então tem mais 10. Diz aqui, nada temos, pois, em nós do que nos possamos orgulhar. Não temos motivo algum para exaltação própria. O nosso único motivo de esperança está em ser-nos atribuída a justiça de Cristo, essa justiça produzida pelo seu Espírito em nós e por nós. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós fazemos aquele silêncio e já estamos na presença de Deus, então eu agora posso começar a louvar a Deus pelos méritos de Cristo e começar a reconhecer a minha pecaminosidade, a miséria que eu sou. E digo-vos que isto me dá um gozo tremendo na minha oração. Mas tenho mais ainda. Diz, ouvir mais do que falar na oração. Às vezes a minha mãe perguntava-me assim, mas o que é que tu tens para dizer a Deus tanto numa hora? E eu dizia à minha mãe, eu não tenho muito que dizer, eu tenho muito que ouvir. E acreditem numa coisa, a partir da manhã, sobretudo, vocês vão começar a ver a lei de Deus. Eu vou dizer-vos que tudo aquilo que eu aprendi ali, praticamente foi na oração, escutando Deus. É muito normal eu, na minha secretária, ter um papel branco. E quando eu estou a falar com Deus em alguma coisa, eu depois às vezes digo a Deus, espera que eu vou apontar essa ideia para depois a desenvolver. Ouvir Deus. Ouçam o que é que o texto diz. Inclina-te mais a ouvir do que quê?
oferecer sacrifícios de tolos. E depois em baixo diz, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E eu pergunto-me, o que é que Jesus tinha tanto que dizer nas suas orações? Para passar uma noite inteira em oração. Jesus era pela intercessão. Mas muitas vezes as nossas palavras são palavras verdadeiramente de tolos. Eu vou dizer-vos. Quando nós estamos a orar e o nosso pensamento está do outro lado, o que é que nós estamos a fazer? Tolices. Tolices. Porque nem sequer estamos a refletir naquilo que estamos a orar. Não é verdade, meus irmãos? Não estou a dizer mentiras, pois não? Mas é verdade, isso são tolices. Tolices. Eu recordo-me que a determinada altura havia numa das minhas igrejas uma irmã que tinha pavor ao sangue. Quando um filho se magoava e fazia sangue, ela já não sabia onde é que se havia de meter e tinha que ser o marido ir atender o filho. E um dia ela deu entrada no hospital para fazer uma curta cirurgia. E eu sabia disso e fui ao hospital visitá-la na tarde anterior a ela fazer essa cirurgia. E quando eu cheguei lá, eu disse-lhe que Deus iria estar com ela, dar-lhe um pouco de conforto, mas tenho que vos dizer que quando saí de lá, fiquei a pensar que aquela irmã não estava nada convencida e que ela continuava muito ansiosa. E eu fui para a minha casa. Oramos por ela. No dia seguinte levantei-me muito cedo para estar com Deus, para fazer a minha meditação pessoal. E eu tinha um professor que me dizia assim: nunca devemos orar sem ler a Bíblia. E nunca devemos ler a Bíblia sem orar. E é verdade, eu vou ler a Bíblia. Eu faço primeiro uma curta oração para pedir a Deus que me ilumine naquilo que eu vou ler. Mas depois da leitura, depois de refletir na leitura, é que eu tenho já material para poder orar. E então estava a orar ao Senhor, e na altura que chegou de orar por aquela irmã, eu disse a Deus: ao Senhor, tu viste que aquela irmã ontem não ficou à vontade. Aquela irmã está ansiosa, Senhor, por favor, vai lá. E sabem qual foi a convicção que veio à minha mente naquela hora? Foi dizer assim: olha, vai lá tu dizer que eu vou estar com ela. E sabem o que é que eu fiz naquela hora? Eu disse: ó Senhor, nem pensar nisso. Da parte da manhã, eles fazem as higienes, eles preparam as pessoas para ir para o bloco, eles não querem receber visitas da parte da manhã, Senhor, eu não posso ir lá. Mas aquela ideia não saía da minha mente. Eu desviava a minha mente daquilo, começava a orar sobre outra coisa, mas voltava outra vez aquilo à minha mente. Vai lá tu da minha parte, avisar aquela irmã. E aquilo veio tantas vezes à minha mente que a determinado momento eu tive que dizer a Deus: está bem, Senhor, eu vou, mas és tu que tens que falar com a enfermeira-chefe, porque ela vai ficar muito irritada quando me vir ali. A Nanda deve saber disto, da parte da manhã essas coisas não funcionam, e a Laura também. Mas eu tinha uma cunha, é que a minha Laura, trabalhava nesse serviço onde estava essa irmã. E a enfermeira-chefe sabia que eu era pastor da igreja adventista. E eu de manhã cheguei lá e disse à enfermeira-chefe: olha, eu peço muita desculpa por vir agora, mas eu sei que aquela doente assim, ela é membro da minha igreja, e eu sei que ela está muito intranquila, e eu gostaria de poder ir orar com ela. Vá lá à vontade, porque isso para nós até nos ajuda. E eu aí percebi logo que Deus já tinha preparado o caminho. E então, eu fui lá e eu fui honesto com aquela irmã. Quando cheguei lá, eu disse assim àquela irmã: olha, irmã, Kevin, e eu pus a mão na cabeça daquela irmã e disse-lhe: minha irmã, eu tenho que ser honesto consigo. Hoje, na minha oração, quando orei pela irmã, Deus colocou no meu coração ouvir aqui dizer alguma coisa à irmã. Assim, eu estou aqui não é porque eu quero. Eu estou aqui para cumprir apenas uma ordem do Senhor.
E Deus, na minha oração, garantiu-me que vai estar ao seu lado. Eu orei com ela e fui-me embora. Obrigado, Kevin. À tarde eu voltei lá para ver como é que tinham corrido as coisas com aquela irmã, e quando cheguei ali, estavam lá outros irmãos a visitá-la também, e vi a irmã muito bem disposta. Bom, terminou a hora da visita, todas as pessoas se despediram e eu despedi-me também, e aquela irmã disse-me: pastor, fique mais um bocadinho. Eu fiquei, e aquela irmã disse-me assim: pastor, quero lhe dizer uma coisa. Nunca na minha vida senti tanta paz. Porque, acredito uma coisa, eu naquela hora não o vi assim. Eu vi que era realmente Deus que estava aqui, comigo, a dizer-me. Deus só se serviu de si. Eu só quero dizer-vos uma coisa. Sabem porquê que eu fui lá? Por causa disto. Porque eu tinha aprendido isto. Inclina-te mais a ouvir. Nas nossas orações, muitas vezes nós somos autênticas metralhadoras. Senhor, abençoa este, abençoa aquele, Senhor, faz mais isto, Senhor, aquilo, mais aquilo. E nem sequer nos preocupamos em saber o que é que Deus nos quer dizer. Se Deus quer estar comigo 5 minutos, por que é que eu lhe vou dar só 1? Se Deus quer estar comigo 10 minutos ou 15 minutos, por que é que eu lhe vou dar só 2? Ou se Deus quer estar comigo meia hora? Por isso, na oração, para haver isto, para haver o silêncio, para haver o orar em nome de Jesus, para haver também o ouvir mais do que falar, nós precisamos de ter tempo. Não pode ser à pressa. Mas, meus queridos irmãos, garanto-vos, a Laura poderia ser um testemunho disto. A Laura é das pessoas de quem eu tenho mais pena, porque ela é das pessoas que mais ouve estas coisas. Ela está sempre a ouvir, mas eu vou dizer para ela, ela já me disse que é uma bênção. E eu, quando falo nisto, é uma bênção, porque eu revejo outra vez tudo isto. E isto para mim é uma bênção, e por isso posso garantir-vos que se vocês quiserem aplicar esta experiência, este modelo de oração à vossa vida, eu garanto-vos, no nome do Senhor Jesus, que a vossa vida vai mudar. Eu tenho a absoluta certeza de que isto ajudou na minha vida também, na minha vida espiritual. Neste tipo de oração sentiremos a certeza da presença de Deus, a certeza da santidade do Senhor, a certeza da nossa indignidade, a certeza do grande amor divino, a certeza de que podemos alcançar as bênçãos de Deus. Terminamos com a nossa oração, que diz aqui assim: Santo Deus e Senhor, reconheço que, como os discípulos outrora, tenho grande e urgente necessidade de aprender a orar. Por favor, Senhor, ajuda-me a desenvolver este dom da oração. Ajuda-me a saber estar na Tua presença de uma forma reverente. Ajuda-me a saber beneficiar dos momentos de comunhão íntima contigo. Quero fazer desses momentos momentos de grande alegria. Também quero aprender a ouvir-te para depois saber como agir da Tua parte. Ajuda-me a compreender tudo o que implica entrar na sala do Teu trono em nome de Jesus. Senhor, não quero perder mais esta oportunidade para uma entrega sem reservas a Ti. Quero assumir também o compromisso de aprender a orar. Vocês querem assinar esta oração? Eu também quero. Convido-vos a hoje durante o dia, e nós estamos num ambiente fantástico, no meio da natureza. Quem sabe irem até aí, debaixo de uma árvore, num sítio qualquer, ou se estiverem sozinhos na vossa casinha, vocês terem um momento em que realmente digam a Deus: Senhor, ensina-me a orar. E procurem fazer isto. Eu depois vou perguntar quem é que conseguiu já fazer esse silêncio inicial e sentir a presença de Deus. Acreditem, no princípio vão sentir muito pouco, mas não desistam.
porque eu garanto-vos que este é o sucesso de uma vida de oração. Que Deus nos abençoe a todos de uma forma muito forte. Querido Deus, obrigado também porque tu ouvistes todas as orações silenciosas que foram levadas até ti. Aceita o louvor que te queremos prestar. E aceita também, Senhor, pelos méritos de Jesus, os pedidos que te estamos a solicitar. Que seja para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus vos dê um dia com a sua presença. Amém.